Então vamos lá para terminar essas aulas sobre algoritmo e a gente poder passar de vez para a nossa linguagem mesmo. Vamos fazer dois exercícios, duas tarefas bem simples, só para a gente fixar esses pseudocódigos, só para a gente fixar a nossa linha de raciocínio que nós vamos seguir daqui para frente no nosso curso, tá bem? E na nossa vida profissional. Então, antes de passar as tarefas, eu só queria deixar uma coisa clara aqui. A gente fez alguns algoritmos e esse algoritmo tinha variáveis e as variáveis recebiam números, apenas números. Então essas variáveis eram do tipo real, certo? Agora eu queria só explicar para vocês um outro tipo, e aí tem outros tipos, mas agora eu queria explicar o tipo caractere, que é o exemplo aqui do nome. Quando a gente faz uma variável para receber nome, a gente faz uma variável do tipo caractere, tá certo? Então tá aqui, ó. Deixa eu apagar isso tudo para a gente escrever esse algoritmo aqui do zero, certo? Gente, uma coisa muito importante é a gente parar de copiar algoritmos. A gente passar a escrever. Mesmo que a gente copie, a gente não dá o Ctrl C, Ctrl V. A gente vai digitando para nossos dedos pegar memória no que a gente vai fazendo e assim a gente conseguir ser mais ágil na programação, tá bem? Então vamos lá. Aqui em variável eu vou declarar uma variável chamada nome e essa variável é do tipo caractere. Eu estou informando ao computador que nessa variável só pode receber letras. Ninguém se chama Daniel 86. Não. Daniel 78. Ninguém se chama assim. Daniel não tem número no nome das pessoas. Tá bem? Então o nosso caractere do tipo, a nossa variável do tipo caractere. E aqui sim, aí eu já posso pedir para ele leia o que? Leia o nome. Tá bem? E aí também, se for o caso, eu posso pedir para ele escreva o nome. Legal? Então vamos lá executar, vamos ver se ele roda direitinho. Eu não pedi nenhuma mensagem antes dele começar a ler o nome, então ele já aparece aqui, certo? Já esperando o nome. E eu vou colocar aqui Daniel. Pronto. Depois dele ler, ele armazenou essa informação e escreveu na tela o nome. Então ficou o que eu escrevi e o que ele escreveu. Tá bem? Então agora que a gente esclareceu isso daí, a gente não vai colocar o nome, isso aqui não é nada para salvar, mas a gente vai começar com nossas duas tarefas. E essas tarefas, o resultado vai vir só na próxima semana, tá ok? Mas aí vocês têm uma semana inteira para quebrar a cabeça, tá certo? Então vamos lá com as nossas tarefas. Gente, não fique desanimado se caso você quebre a cabeça e não conseguir acertar. Porque a tarefa não é para a gente ver o certo e errado. A tarefa é para a gente exercitar nossa forma de pensamento, tá bem? Então, muito importante tentar fazer sim, quebrar a cabeça sim, e se não der certo, a gente vê de uma outra maneira e a gente consulta outras fontes, mas o importante é a gente quebrar a cabeça até acertar, tá bem? Próxima semana tem as respostas. Então tá, tarefa 1 é um programa onde o usuário informe seu nome e sobrenome e após isso o sistema dê uma mensagem de boa-vinda ao usuário, tá bem? Então o sistema vai lá perguntar qual o seu nome, qual o seu sobrenome e depois da pessoa informar, vai lá, bem-vindo Daniel Santos ao nosso primeiro sistema. Só isso, tá bem? Essa é a nossa primeira tarefa e é muito tranquilo. É reproduzir o que a gente já aprendeu aí, tá bem? A segunda tarefa, aí sim, é legal. Nossa segunda tarefa vai ser um programa para converter temperatura de Celsius para Fahrenheit. Legal? Então a gente mora num lugar onde a gente
tem a temperatura medida em Celsius e a gente quer informar para uma pessoa que mora, por exemplo, nos Estados Unidos. E a pessoa pergunta, quantos graus está aí? Eu vou responder, está 6 graus. E ele, cara, isso é muito frio. Eu, não, mas é 6 graus Celsius. E ele, quanto que isso dá em Fahrenheit? Espera aí que eu fiz um sistema que eu vou converter isso para Fahrenheit. Tá? Então, ó, é um trabalho, é uma tarefa, essa segunda, um pouco mais trabalhosa, porque primeiro a gente vai ter que aprender como se converte. A gente, no papel e caneta, nós vamos aprender como é que se converte. E depois disso, nós vamos programar, tá bem? Nós não somos físicos, mas nós somos programadores, e o programador tem essa capacidade de aprender qualquer questão. E isso a gente vai ver por aí. Quando a gente começar a programar um sistema de contabilidade, a gente vai começar a entender contabilidade. A gente começa, depois de um tempo, a conversar com o contabilista naturalmente. Parece que nós somos um contabilista também. Não porque nós sabemos contabilidade, mas porque a gente sabe o que o sistema faz. Tá bem? Então, a forma mecânica da contabilidade a gente aprende, né? Só que a contabilidade é bem mais do que isso, e aí por isso que precisa de um profissional contador para a função. Mas é legal a programação por causa disso. A gente vai fazer um sistema de qualidade, a gente começa a entender sobre qualidade de produto, qual os parâmetros que usa para fazer um gráfico, como que um sistema de qualidade trabalha, e a gente precisa primeiro entender para poder programar. E isso vai tornando a programação cada vez mais gostosa, porque a gente vai aprendendo coisas diferentes para poder colocar no nosso sistema, tá bem? Então lá, a primeira tarefa é bem fácil, dá para fazer aqui rapidinho, tá bem? A segunda tarefa também é fácil, só dá um pouquinho de trabalho para quem não sabe a fórmula de conversão. Mas aí a gente acha na internet, testa e aí tá ok. Tá bom, pessoal? Então eu espero vocês na próxima semana, na próxima aula e com as respostas, tá? Um abração, até mais.